Boa noite a todos, a graça e a paz, Senhor Jesus, seja feliz essa noite. Amém. Quem está sentindo a presença sobrenatural de Deus nesse local? Glória a Deus. Queridos, primeiramente eu quero estar agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo os pastores pela confiança, que eu sei o tamanho da responsabilidade, é estar aqui em cima, fazendo algo da parte do Senhor. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, o tema que o Senhor colocou no meu coração é: tudo é possível ao que crê. Abra por gentileza sua Bíblia, o Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 9, versículo número 23. E vai nos relatar sobre este tema. Aleluias, glórias ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Nos versículos anteriores aqui nos relata a história de um homem que tinha um filho que ele sofria pelo espírito imundo. E esse espírito, todas as vezes, ele jogava o filho dele no fogo, jogava o filho dele no chão e vinha machucando aquele menino. E esse pai, quando ele chega a Jesus, ele diz assim, no versículo 22, ele relata sobre isso, ó. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando esse rapaz ele chega até Jesus, ele faz uma pergunta: se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Será que muitas das vezes não é assim com a gente? A gente chega até Deus, mas no fundo não tem total certeza que Ele pode fazer. Como foi o caso desse rapaz, ele pergunta para Jesus: se tu podes. Em algumas versões, Jesus responde para ele o seguinte: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então não tem se eu posso. Você crê? Se você crê, tudo é possível. Entenda, tudo que hoje existe no nosso mundo físico, tudo que é visível, antes de existir neste mundo, já existia na mente de alguém. Alguém precisou acreditar que fosse possível. E a crença alinhada ao planejamento, a atitude, a persistência, o tempo e a confiança fez com que isso se tornasse possível, se tornasse real. O interessante é que nesse versículo Jesus fala que tudo é possível ao que crê. Ele não diz que tudo vai acontecer para quem crê. Ele fala que tudo é possível. Então, se eu creio, as coisas se tornam possíveis. No dicionário, essa palavra possível está relacionada a várias coisas. Algumas delas, concebível. Outra, alcançável. Se eu creio, algo se torna concebível para mim, se torna alcançável. Por que muitas pessoas às vezes têm dificuldade para acreditar nesse versículo? Porque entende de uma forma que não é o que o versículo está ensinando. Pessoas às vezes falam: não, peraí, então tudo é possível porque crê. Então peraí, eu creio, então já vai acontecer porque eu já creio. Não é bem assim. Existem alguns passos que nós precisamos fazer. Abra por gentileza no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20. Vou dar alguns exemplos bíblicos de pessoas que usaram desses passos que eu citei anterior, porque o milagre aconteceu. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a gente vai ler do versículo 22
do versículo 20 ao 22. Uma história bem conhecida que fala sobre uma mulher que sofreu de um fluxo de sangue. Diz assim, versículo 20: E eis que uma mulher que já havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Logo no versículo 20 aqui, nos demonstra a atitude daquela mulher. Ela de fato acreditava que se ela tocasse em Jesus, ela poderia ser curada. E isso motivou ela a tomar uma atitude de ir até Jesus. Versículo 20 nos ensina sobre a atitude. Versículo 21, sobre planejamento e fé. Olha o planejamento dela. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. Aqui comprova a fé e o planejamento. Ei, eu creio que Deus pode fazer um milagre. E agora? Como eu comprovo que eu creio? Qual é o meu planejamento? Quais atitudes eu tenho tomado? Quais atitudes eu tenho tomado em relação àquilo que eu creio? Muitas das vezes, nós tomamos muitas atitudes em relação àquilo que nós queremos, mas no fundo, nós não acreditamos que isso pode acontecer. E às vezes, as coisas não acontecem. Outras vezes, nós cremos, nós tomamos atitudes, mas nós não persistimos. Nós desanimamos no meio do caminho, porque parece que nada está acontecendo. Se nada está acontecendo, por que eu continuo? Entenda, depois da persistência vai ter o tempo, processo. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas. Acreditei, agi, persistir. Tempo. Espera. Às vezes, querido, aquilo que você tem orado e buscado já está acontecendo, já está para acontecer, mas você começa a desanimar. Você começa a desanimar, porque as dificuldades começam a se levantar. Entenda, quanto maior a dificuldade, maior o milagre. Ei, Jesus não foi para Lázaro enquanto Lázaro estava doente. Se Jesus tivesse chegado quando Lázaro estava enfermo, ele apenas teria curado Lázaro. Ele esperou Lázaro morrer, porque ele sabia o que queria fazer. Quando ele chega, ele foi alguém que ressuscitou Lázaro. O milagre foi muito maior. Se está demorando, é porque o milagre vai ser maior. Se já tivesse acontecido, não seria do tamanho da forma que vai ser. Então descansa, confia. O quinto passo, depois do tempo: confiança. Às vezes, eu de fato creio, eu ajo, persisto, estou respeitando o tempo, mas eu não confio, não descanso. Eu continuo atribulado, cobrando a Deus: Deus, mas quando vai acontecer? Senhor, mas não está acontecendo. Ei, confiança. A Bíblia fala que Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. Esperar em Deus é confiar. Eu preciso confiar que algo vai acontecer. Miriam, mas eu não estou vendo nada, mas vai acontecer. Miriam, mas está tudo travado, mas no céu está destravado. Entenda que a fé é a moeda que nos possibilita receber coisas do céu.
E esses outros atributos que eu compartilhei são aquilo que faz com que as coisas aconteçam aqui na terra. A bênção que você espera de Deus já está pronta. Está pronta, querido. Acalme o seu coração. Respeite os processos. Saiba qual é o momento de você fazer cada coisas. Será que o momento agora é de eu agir? Porque existem coisas que eu não vou receber enquanto eu não tomar uma atitude. Deus ele não pode ir contra a sua palavra. A fé sem obras é morta. Eu creio que Deus vai fazer algo no meu casamento, mas eu não me importo da maneira correta no meu casamento. Eu estou sentado esperando as coisas acontecerem. Eu creio que Deus vai entrar na minha empresa, na minha área financeira, mas eu não busco aprender nada sobre essa área. Eu continuo sentado esperando. Essa fé é morta. É morta. A minha fé ela precisa ser acompanhada de planejamento, de atitude, de persistência, do tempo e da confiança. Outro exemplo bíblico, lá por gentileza, Mateus capítulo 15. O primeiro exemplo nos mostrou sobre atitude, planejamento e fé. Mateus capítulo 15, dos versículos 21 ao 28. Aqui relata a história de uma mulher cananeia, algumas versões falam de uma mulher sirofenícia, que tinha uma filha que também estava sofrendo do espírito demoníaco. Logo no versículo 21 diz assim: E partindo Jesus ali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando aos pés dele, rogaram dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: Ó mulher, grande a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Deixa eu te explicar um pouco o que está acontecendo aqui. Quando aquela mulher chega até Jesus, ela era de uma linhagem totalmente oposta. Por isso que Jesus disse para ela: Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Porém, querido, aquela mulher, ela não deu ouvidos para aquilo. Ela persistiu. Ela virou e falou: Não, pera aí, socorre minha filha, Senhor, tem misericórdia. Reconheceu Jesus como Senhor na vida dela. Jesus mesmo assim vira e fala: Não é lícito tirar pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. O que ele está querendo dizer novamente? Ei, eu vim para alimentar Israel, a nação eleita. Eu não vou tirar alimento da nação eleita para entregar, porque não é esse o propósito. E ela continua falando: Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Logo nesse versículo 22, ela nos mostra a atitude, que é ir até Jesus. No versículo 27, a persistência dela em continuar indo em busca do seu milagre. E nesse versículo 28, Jesus fala: Mulher, seja feito conforme a sua fé. Eu não preciso perguntar se você crê. A sua atitude, a sua persistência demonstrou isso. Sabe quando a Bíblia fala que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus? Sabe por que isso ocorreu? Essa mulher é um dos exemplos. Jesus não veio para aquela linhagem, mas aquela linhagem que via Jesus.
Alabaço de cantar. Jesus veio para que eram os seus, mas os seus, muitos não receberam. É aqui que a gente se encaixa nessa passagem. Um outro está em Mateus capítulo 8, outra história bem conhecida também. Mateus capítulo 8, dos versículos do versículo 5 ao versículo 10. Mateus capítulo 8, dos versículos 5 ao 10. A história do centurião romano. Centurião era um homem que tinha sobre o seu poder 100 soldados. E diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Queridos, esse homem ele foi a prova real de atitude, quando ele vai até Jesus, e de confiança, quando ele diz para Jesus: não, ei, não precisa nem entrar na minha casa não, basta apenas uma palavra, eu confio, eu não preciso ver. Será que de fato nós estamos sendo assim? Será que nós estamos realmente confiando sem precisar ver? Ou será que nós estamos sendo o oposto? Deus, eu preciso ver, porque se eu não ver, eu não consigo confiar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Se eu estou vendo, não é fé, é realidade. A fé tem efeito para aquilo que eu não estou vendo. Quando eu começo a ver os sinais, já não é mais fé, é realidade. A fé é quando eu não vejo nada, mas mesmo assim eu caminho com a certeza que já está acontecendo. Não sei o que você tem esperado do Senhor. Caminhe com a certeza que já está acontecendo. Ei, Ele nunca falhou, não será agora que Ele vai falhar. Eita, é só confiar, é só esperar. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Por que ficar com o coração atribulado? Se lança, descansa o coração. Já está acontecendo. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele trabalha detalhe por detalhe. A natureza nos comprova de forma extraordinária que tudo começa no interior primeiro. Ei, quando o fruto começa a aparecer no exterior, é porque o interior foi bem tratado. Então continua amando, continua agindo, continua persistindo, continua confiando. Vão levantar pessoas para tentar nos desanimar. Vão levantar pessoas para te dizer que não vai acontecer, para dizer que os milagres não acontecem mais como antes. Por acaso Deus mudou? Por acaso na Bíblia está dizendo que Deus não faz como antes? Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então
por que os milagres não estão acontecendo? Porque agora eu preciso ver. Ei, o segredo da fé do Evangelho é eu caminho por fé e não por vista. Quando o apóstolo Paulo caminhava, ele caminhava só pela fé, não era pela vista, pela realidade. Por isso que ele falou: para mim, morrer é Cristo, viver é lucro, porque os meus olhos não estão aqui, meus olhos estão em Cristo. Os nossos olhos precisam estar em Cristo, em Jesus. Ei, está ficando tudo difícil, mas meus olhos estão em Jesus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não sei qual momento você pode estar enfrentando, mas entenda que o seu milagre está por trás de um desses passos que eu falei. Você de fato crê? Se você crê, você tem agido? Se você tem agido, você tem persistido? Se você tem persistido, você tem de fato esperado o tempo, acreditado que as coisas vão acontecer? Se você tem esperado, você realmente confia que Deus continua fazendo? É só isso que nos separa do milagre. Se tem exemplos bíblicos para vocês aqui, de pessoas que usaram, alguns usavam até mais esses atributos e receberam o milagre. Não adianta eu somente dizer que eu creio. Isso é muito vazio. Se eu não faço nada, eu digo: Deus, eu confio que vai acontecer, mas eu vivo angustiado, eu não consigo estar em paz. A maior prova que eu confio é quando eu descanso. Se eu descanso, é porque eu confio de verdade. Se eu não tenho descansado, pode ser que o meu problema está em confiança. Então eu preciso aumentar a minha confiança. Um dos meios é buscar mais a palavra, é ver mais testemunhos daquilo que Deus já tem feito. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma multidão de testemunhos. Ei, Deus continua fazendo para todo lado. Deus continua fazendo para todo lado, e ao nosso lado e em nós. E às vezes nós não vemos. Você está aqui hoje, é uma prova real do sustento de Deus. Miriam, você não sabe a situação que eu estou aqui hoje, eu estou arrebentado, mas você está aqui. Ah, Miriam, mas eu estou ferido, mas você está aqui. Existem pessoas que queriam estar aqui e não podem. Então só de você estar aqui já é uma prova que Deus continua fazendo a sua vida. Filho, mas eu quero mais. Entenda que a maior das coisas que Deus já fez por nós é a salvação, é a vida eterna. Nós estamos aqui de passagem para depois morar com Ele eternamente. Ele já fez o mais importante, mas Ele continua fazendo porque Ele nos ama. Ele continua fazendo. Entenda, Ele continua fazendo. Por que eu não vejo? Tudo que eu focalizo se expande. Tudo que eu focalizo se expande. Às vezes eu estou focando tanto na dificuldade que eu não consigo enxergar Deus. Parece que o gigante está enorme. Como foi o caso na história de Davi. Todo o exército de Israel estava olhando para Golias. E Golias parecia que estava cada vez maior. Ele deixou o povo por mais de 40 dias amedrontado. Quando Davi chega diante do gigante, não olha para o gigante, ele olha para Deus. Falei, quem é esse incircunciso que ousa
desafiaram o Deus de Israel. E olha para o gigante pode ser um problema, uma dificuldade. Ele não vê um problema, ele fala: ei, quem que é esse probleminha que ousa desafiar o Deus, seu servo? Existe uma frase bem conhecida, diz o seguinte: não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Ei, se você olhar e ter a noção da dimensão que é o nosso Deus, seu problema não vai parecer nada. Entenda que você é maior do que você imagina. Você é maior do que você se enxerga. Sabe por quê? O Espírito de Deus, ele habita em nós. O problema é que eu às vezes não confio nisso. Às vezes eu olho para o gigante, para a dificuldade, para o problema, e não enxergo que Deus é muito maior do que ele, que Deus está em mim. Gigante, problema, foram gigantes que foram feitos para a gente destruir no mesmo dia. Se no outro dia ele cresce, nos engole. Está com uma dificuldade, olha para ela e fala: ei, agora é o momento de você conhecer o meu Deus. Só conhece o Deus da cura quem foi curado. Só conhece o Deus da provisão quem precisou de uma provisão. Só conhece o Deus da libertação quem foi liberto. Então por que nós estamos fugindo das dificuldades em vez de enfrentá-las? Todo Israel estava fugindo do gigante. O gigante continuava. Quando Davi ousou enfrentar o gigante, a situação mudou. Quais são os seus gigantes? Entenda, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quais são os seus gigantes? Você de fato crê que Deus pode mudar essa história? Você de fato crê que Deus pode fazer um milagre que você espera? Então acalme seu coração. Continue agindo. Continue confiando. Continue persistindo. As coisas vão acontecer. Carrega essa certeza que as coisas vão acontecer. Por mais difícil que pareça, as dificuldades, elas vêm com o intuito de tentar calar a voz de Deus. Nós precisamos entender isso. O único intuito da dificuldade é tentar calar a voz de Deus. Está doendo, Deus cura a ferida. Milho, eu não estou aguentando mais. Entra no quarto, fecha a porta. Fala: Senhor, eu sem forças, renova as minhas forças. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar o próximo passo. Guia os meus pés. Ele está pronto para te guiar. Ele está pronto para cuidar da sua vida. Para de tentar levar do seu jeito, da sua forma. Isso só vai gerar peso, angústia, cansaço. Como foi falado logo no início, coloca tudo no controle dele. Ei, entrega tudo nas mãos dele. Fala: Deus, tudo é possível, porque eu creio, eu vou planejar, eu vou agir. Eu vou persistir, eu vou esperar um tempo e eu vou confiar, porque eu sei que o Senhor já está fazendo. Eu já entreguei nas suas mãos. Dê o primeiro passo. De uma fase de Martin Luther King que é o seguinte: não é necessário ver a escada inteira. Veja apenas o próximo degrau. Onde você está? Tente enxergar o próximo passo, o próximo degrau. Dê o próximo passo e agora tente enxergar o segundo degrau. Faça uma coisa de cada vez. Não fique tão preocupado com o que vai acontecer amanhã. Viva um dia de cada vez. O que está no seu controle hoje?
Amanhã não está no seu controle. Hoje está no meu controle tomar uma decisão, de pensar diferente, de agir de uma forma diferente. Tomei a decisão hoje, veio amanhã, o que está no meu controle? Hoje. O amanhã não existe, eu tenho que fazer o hoje. Às vezes nós focamos tanto no amanhã que nós não conseguimos fazer o que está ao nosso alcance hoje. Aí quando chega o amanhã, já tem um de amanhã, eu quero ter feito hoje. E a gente se aperta para uma maneira, não conseguimos caminhar. A gente chega para Deus para orar. Quando a gente joelha para orar, Deus começa a mostrar para a gente: ei, já era para você ter feito isso. Só tem que ser empurrando. Você foi deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. E esse amanhã, a Bíblia fala que o amanhã trará consigo seus próprios males. Faz o que está no seu alcance agora. Será que você precisa agir em uma situação e você já percebeu que não muda? E você está sem forças para agir? Olhe para Deus: Senhor, me dá a direção que agora eu vou agir. Comece a caminhar. Ei, não peça para Deus um caminho se você não está disposto a caminhar. Para que eu vou pedir para Deus um caminho, uma direção, se eu no fundo não estou disposto a caminhar, a me mover? Haja, caminhe. Se você percebeu, como eu disse a princípio, que você de fato já agiu, será que você tem persistido, continuado? A Bíblia fala que aquele que persistir até o fim será salvo. Sem persistência eu não consigo as coisas. Persista, continue. Não estou vendo o resultado, continue. Mas nada está acontecendo, continue. Quando a gente vê a história das muralhas de Jericó, Deus fala para Josué e o povo de Israel dar 7 voltas. Imagine que o povo deu 6 voltas e nada aconteceu. Ele disse: ah, não, vou dar 7 não. Eu dei 6 voltas e não aconteceu nada. O milagre não ia acontecer. Às vezes, tudo que nós precisamos é só persistir um pouco mais. As coisas já estão acontecendo. Então persista. Persista, o seu milagre vai acontecer. Já está tudo preparado, querido. Descansa o seu coração. Continue agindo. Deus olha as nossas ações aqui embaixo. Entenda. Quando nós agimos, quando nós de fato persistimos no sagrado coração de Deus, Deus vê que de fato nós cremos. Entenda, para a gente estar terminando, eu quero contar um testemunho para vocês de um bispo. Ele é de uma igreja em Miami. O nome dele é Henry Fernandes. Ele dirigia aquela igreja em Miami, e o sonho dele era ter um filho. Ele com a esposa dele. Só tem que os médicos falaram que não era possível. Nem ele, nem a esposa dele. O problema não era um só, eram os dois. E mesmo assim eles acreditavam que Deus ia fazer um milagre. Eles tinham a confiança que o milagre ia acontecer. E eles estavam juntos 10 anos. Primeiro ano tentaram, nada. Foram do médico, o médico: ó, eu falei para vocês, não tem como. É melhor vocês adotarem. E eles: não, vamos colocar o joelho no chão, vamos orar. E oravam, e oravam. Segundo ano, nada. Terceiro ano, nada. Quarto ano, nada. E o pior de tudo, como ele dirigia em igreja de Miami, todos os meses apresentava os bebês. Ele pegava aquele bebê no colo e ele abençoava aqueles bebês. Ele olhava e ele dizia que no coração ele falava: Senhor, por que o Senhor não faz na minha vida? Eu tenho abençoado crianças, bebês, eu tenho pegado tanto bebê. O meu sonho é pegar o meu. Por que o Senhor não faz na minha vida? Eu estou na obra, eu estou fazendo tudo. Sexto ano, nada.
10 anos se passaram, nada. Ele já estava começando a se entristecer, desanimar com aquilo. E ele com a esposa dele continuaram orando, persistindo. Quando deu 12 anos que eles estavam esperando, ele virou para a esposa dele e falou o seguinte: está na hora da gente agir. Você crê que Deus realmente vai dar um filho para nós? Ela falou assim: creio. Cadê o quarto do nosso bebê? Nós não temos quarto para o bebê. Eles foram numa loja e comprou tudo, montou o quarto inteiro do bebê. Todo mundo chegava na casa, eles fechavam a porta para ninguém ver. Se visse, vocês são loucos fazendo um negócio desse. 13º ano, nada. 14º ano, nada. O quarto do bebê continuava lá. O nosso filho vai entrar nesse quarto. Quando foi no 16º ano, ele, no trabalho dele, a esposa dele liga, ele na igreja, resolvemos umas coisas da igreja, a esposa dele liga e fala assim: estou sentindo uns enjoos, estou passando mal. Ele nem parou para imaginar que era o bebê. Ele falou assim: ué, é mesmo? Ah, será que é alguma coisa que você comeu? Eu não sei, estou indo no médico agora. Ela liga para ele chorando compulsivamente. Por quê? Estou grávida. Na hora, ele falou: como assim? Você está grávida? Estou. Passou a gravidez. O neném nasceu. 16 meses depois, eu estou grávida de novo. E ele brinca que ele teve que ir para Deus e falar assim: agora para. Entenda, a fé dele, durante 12 anos, a fé sozinha não gerou resultado. Quando ele alinhou a fé com a atitude de montar o quarto do bebê, o milagre aconteceu. Entenda, tudo é possível ao que crê, mas o que eu estou fazendo para comprovar que eu creio? O que eu tenho feito em relação à área da minha vida que eu estou esperando o milagre? Não importa a área que você está esperando o milagre, confie que Deus já está fazendo e tome as atitudes certas. No momento correto, Deus vai te entregar o milagre. Amém? Coloque-se de pé, fazer uma oração. Querido Pai Celestial Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou nos nossos corações, Senhor Deus. Continua, Pai, em nome de Jesus, ministrando nos corações, Pai. Pai, demonstre sinais, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Pai, vai operando o milagre que eles estão esperando, meu Deus. Pai, vai dando direção, Pai, vai dando planejamento, Pai, para que eles venham colocar em prática, Senhor Deus, para que eles venham fazer com que a fé deles venha gerar, Pai, o sobrenatural na vida de cada um, Senhor Deus. Leva eles para casa, meu Pai, com a convicção, Pai, e com a certeza que o Senhor continua sendo Deus, Pai, e que o milagre vai acontecer em nome de Jesus.